eu sou Cláudia Raquin, advogada especialista em Direito Educacional e neurocientista, autora do livro Superdotação e Dupla Excepcionalidade, publicado pela editora Juruá, autora do blog Mãe de Crianças Superdotadas. Hoje eu vim falar de um tema que é sobre como funciona o processo judicial de aceleração de série para crianças superdotadas. Este processo também se aplica à readequação de série por data de corte. São duas modalidades diferentes de ações, porém que tratam mais ou menos da mesma coisa, ou seja, significa avançar a criança para uma série que está de acordo com a capacidade dela. No caso da readequação de série, a criança é nascida poucos dias ou meses da data de corte permitida pelo nosso Conselho Estadual de Educação, que atualmente é 31 de março. Então, os pais que mais me procuram são os pais de crianças nascidas em abril, maio e junho. E no caso da aceleração de série, são crianças com laudos de altas habilidades ou superdotação, que por lei têm o direito de serem aceleradas de série para concluir em menor tempo a sua escolaridade. Ambos os grupos podem ser acelerados de série. Avançados no caso do grupo da readequação de série por data de corte e acelerados de série no caso dos alunos com altas habilidades de superdotação. No caso dos alunos com readequação de série por data de corte, nem sempre eu, como advogada, garanto que teremos êxito, mas eu tenho um know-how, uma experiência de mais de 700 processos judiciais que me garantiram o êxito de conseguir colocar essas crianças que nasceram poucos dias ou meses fora da data de corte e que comprovam a capacidade deles para cursar a série acima da que eles foram classificados de acordo com a regra de corte etário do Conselho Estadual de Educação, e aí é necessário alguns documentos para comprovar esta capacidade, né? Então, eu vou falar do processo porque o mesmo processo que trata da readequação de série por data de corte funciona para os alunos superdotados. Então, assim, lembrando, para os alunos superdotados é possível ingressar tanto com um processo administrativo perante a supervisão e diretoria de ensino para tentar a aceleração de série. Já para os alunos que não têm superdotação ou altas habilidades, não é cabível tentar o avanço de série mediante o processo administrativo. Eu não vou tratar aqui nesse vídeo do processo administrativo, pois para os alunos superdotados que forem enquadrados nessa hipótese, a escola irá orientar. Caso a escola não oriente e os pais dos alunos tenham interesse, eles podem me procurar nas minhas redes sociais e eu darei, mediante consulta, orientações a respeito. Neste vídeo, eu vim tratar sobre o processo, então, judicial de readequação e de aceleração de série. Então, como funciona? Quando a família me procura, eu faço uma sondagem para verificar data de nascimento, qual é o posicionamento da escola, quais são os relatórios, no caso boletins, né? Se é uma criança que já está no Fundamental 1 ou 2, o ensino médio. Em se tratando de superdotação, eu vou pedir o laudo de avaliação neuropsicológica, eu vou analisar o laudo, porque eu também tenho uma formação de neurocientista que me permite fazer essa análise para saber se o laudo é um laudo adequado para que essa aceleração seja feita, e saber se é um aluno de alto desempenho e se ele tem maturidade para que ele seja acelerado de série. Cumprido todos os requisitos, tanto na questão de readequação de série, quanto na questão de superdotação, de aceleração de série por superdotação, eu vou reunir esses documentos, eu vou entrar com uma ação judicial, que tanto pode ser uma aceleração de série, um mandado de segurança ou uma ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada. No caso do mandado de segurança, é pedido de liminar. Apesar de serem ações diferentes,
elas têm o mesmo objetivo, que é conseguir uma ordem provisória e urgente para que o aluno seja matriculado o mais breve possível na série que esteja de acordo com a sua capacidade. Quando eu dou entrada na ação, eu já estou munida de toda essa documentação que eu faço quando o cliente me procura, eu elaboro a redação de toda essa documentação esta que eu exijo da escola, dos pais, dentre outras, que eu já tenho a redação própria que eu desenvolvi ao longo desses anos de trabalho, e aí eu já entro com o processo com toda essa documentação, fazendo então um pedido de uma medida provisória, que o juiz conceda uma medida provisória e urgente para que meu cliente possa ser matriculado e ter a matrícula dele regularizada perante o sistema de cadastros da Secretaria de Educação de seu estado. Porque sem a regularização dessa matrícula, de nada adianta ele ser acelerado de série. Eu já recebi muitos casos de alunos que foram acelerados de série ou avançados pela escola e que estavam cursando a série acima, porém, no sistema de cadastros da Secretaria de Educação, eles não estavam regularizados. E aí, quando a Secretaria de Educação descobre isso daí, ela manda a escola voltar ao aluno de série. Então, é importante, pais, é muito importante que o cadastro do aluno esteja regularizado perante a Secretaria de Educação. Então, não é só o aluno poder cursar a série de cima, é a situação dele perante e dentro da Secretaria de Educação como irá ficar. Pois bem, uma vez concedida a liminar, imediatamente o aluno irá ser colocado na série que ele tem direito e o cadastro será regularizado perante a Secretaria de Educação. E aí o processo segue em seus termos, com a citação, a intimação da parte contrária, que vai depender de cada juiz tem um entendimento, e eu conheço a maioria dos juízes do estado de São Paulo, quem ele acha que deve constar no polo passivo, conheço em alguns estados, e quando não conheço, eu acabo sendo orientada pelo juiz, e aí a parte contrária vai oferecer a defesa no processo, então o processo não termina simplesmente com a concessão da liminar, tá? Caso não haja concessão da liminar, é cabível um recurso chamado agravo de instrumento, dirigido ao Tribunal de Justiça, que é o segundo órgão, segundo grau da Justiça, e que está acima do juiz de primeiro grau. Esse agravo de instrumento também é feito um pedido de ordem urgente, ele é apreciado de forma urgente, visando a reforma do juiz de primeiro grau, caso haja indeferimento, ou seja, recusa da matrícula do aluno na série pretendida. Uma vez que haja o deferimento da liminar, seja por parte do juiz ou mediante a reforma do despacho pelo Tribunal de Justiça, a parte contrária é intimada, ela vai oferecer a defesa, a resposta, o juiz vai querer ouvir, no caso eu sou advogada, né, novamente sobre o que a parte contrária se manifestou e dará a sentença, porque muitos pais quando me procuram acham que uma vez que teve a liminar o processo acabou. Não, o processo não acaba com a liminar. Ele segue em seus ulteriores termos, ele tem todo um trâmite, todo o processo judicial tem um trâmite previsto no Código de Processo Civil e que vai até a sentença, num primeiro momento, que torna ou não definitiva a liminar concedida, e essa sentença, ela ou vai ser apelada pela parte contrária em se tratando de ação de obrigação de fazer, quando há a utilização desta ação, ou vai ser submetida ao reexame obrigatório do Tribunal de Justiça quando se trata de mandado de segurança. Na minha experiência, quando o juiz concede a liminar, em 99,5% dos casos, em se tratando de um universo de 700 ações que eu já consegui resolver a situação do cliente colocando ele na série de cima de forma regularizada, quando o juiz dá uma liminar ou quando ela é reformada pelo tribunal, não há reversão dessa decisão, seja em sentença
ou seja pelo tribunal, tá? Mas no Código de Processo Civil, a gente ouve muito falar que caiu liminar, voltou a liminar, caiu liminar, sim. A reforma da liminar é previsível no Código de Processo Civil, mas em se tratando de uma matéria de o direito educacional, o que eu atuo quando envolve criança, quando a gente está tratando de processo de readequação de série ou de aceleração de série por superdotação, há o interesse do menor envolvido. Então, quando o juiz já concede a liminar ou quando o tribunal concede a liminar por reforma da decisão, é porque já há um pré-julgamento desse processo e um direito adquirido e um fato consumado e também o interesse da supremacia do interesse do menor, que não vai prejudicar o menor que já está cursando uma série e que corre o risco de voltar a essa série. Então, é assim que o processo funciona em termos judiciais, tá bom?